Eu queria trazer para você hoje uma palavra a respeito da igreja que Deus espera que nós sejamos. Da igreja que Deus planejou para nós sermos. Há um plano no coração de Deus que a nova igreja tenha um perfil revolucionário. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é caracteristicamente, por natureza própria, ela é uma estrutura revolucionária. Quando você pega a igreja primitiva, você vai ler o livro de Atos, você vai ver aqueles homens que foram os que andaram com Jesus, aqueles 11 que depois, tirando Judas da história, ficaram 11, mais tarde eles acrescentam mais um, que foi Matias, se tornam 12 novamente, mas aqueles 11 homens, depois juntamente com Matias, 12 homens novamente, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Em pouquíssimo tempo, a igreja foi de um grupo restrito a um número de 12 homens, depois de 120 pessoas, em pouquíssimo tempo, ela se tornou uma estrutura com milhares e milhares e milhares de pessoas, e que foi alcançando o mundo inteiro ao ponto de chegar para o lado de cá, do outro lado do Oceano Atlântico, e contagiar, invadir a América do Norte, a América do Sul, chegar mais para o Oriente, invadir o Oriente, chegar a países como China, Japão. E essa igreja revolucionária é a igreja que Deus quer que a igreja seja. E nós precisamos ter um entendimento muito profundo a respeito disso no nosso coração. E eu quero ler com você aqui uma passagem, quero começar lendo com você aqui uma passagem de Atos, no capítulo 15. Atos capítulo 15, eu vou ler alguns versículos do versículo 1 ao versículo 19, para você entender algo muito, muito profundo e importante que existe aqui nesse texto, que é para a igreja do Senhor Jesus, mas até hoje eu não vi ninguém pregando sobre isso que eu quero pregar para você nessa manhã. Até hoje eu não vi ninguém pregando sobre isso, que é a restauração do tabernáculo de Davi. A não ser que você esteja aqui na Nova já há muitos anos, e esteve comigo lá na antiga sede, no MAP, e pegou um tempo onde eu preguei umas 2 ou 3 mensagens sobre a restauração do tabernáculo de Davi. Se você não estava lá e não pegou esse tempo, essa oportunidade, provavelmente você nunca ouviu uma pregação sobre a restauração do tabernáculo de Davi. Presta sua atenção nesse texto aqui de Atos 15. Começando no versículo 1, ele diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, dizendo o seguinte: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então, antes de eu continuar aqui, eu quero mostrar para você o contexto aqui. A igreja, a sede da igreja de Jesus Cristo, na terra até então, estava em Jerusalém, sendo liderada por Tiago. Se tem alguém que deveria ser considerado o primeiro papa, esse alguém era Tiago e não Pedro, porque Tiago era o líder da igreja de Jerusalém e Pedro estava submetido ao ministério de Tiago. E quando entra Paulo no meio da história, Paulo começa a pregar aos gentios, os gentios começam a se converter, embora o primeiro a pregar aos gentios não tenha sido Paulo, foi o próprio apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, mas depois desse primeiro passo inicial, Pedro nunca mais conseguiu alcançar os gentios, porque o propósito de Deus para a vida de Pedro era que ele alcançasse os filhos de Israel. E Deus chama para essa missão de alcançar os gentios o apóstolo Paulo. E a igreja começa a ter uma segunda sede em Antioquia. E era uma igreja formada basicamente por gentios, ou seja, não judeus. E agora, de repente, vendo o sucesso
vendo que essa igreja estava progredindo, crescendo, chegando a montoeira de gentios que começaram a superar em número, começaram a superar o número de judeus que havia convertidos em Jerusalém, alguns desses líderes, eles vão até Antioquia e começam a ensinar aos gentios que nunca tinham ouvido falar de Moisés, lei mosaica, sacrifícios no templo e etc e tal. Eles começam a ensinar dizendo isso: se vocês não forem circuncidados segundo o costume ensinado por Moisés, vocês não vão poder ser salvos. Vocês não vão ser salvos. Tem que circuncidar. E aqui está implícito todo o resto da lei. Ou seja, vocês têm que guardar a lei. Se vocês querem ser salvos de fato, de verdade, não basta receber Jesus. Jesus é bacana, Jesus é legal, Jesus é bom, mas vocês, para realmente serem salvos, precisam guardar a lei. Então eles trazem esse tipo de conversa e diz agora no versículo 2: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então, quando Paulo descobre que esses homens estão na igreja de Antioquia, ensinando de forma errada que para a salvação é preciso guardar a lei de Moisés, ele tem um bate-boca com esses homens, e aí esses homens falam: não, então vamos fazer o seguinte, já que vocês não concordam com isso, vamos tirar isso a limpo com os discípulos diretos de Jesus. Vocês vão lá para conversar com Pedro, com Tiago, com João, e vamos ver o que eles vão decidir. Então marcaram essa ida de Paulo e Barnabé até Jerusalém para ter esse primeiro concílio da igreja, esse primeiro encontro da igreja para debater o seguinte: os gentios precisam guardar a lei. Aqueles que não são judeus de nascença precisam guardar a lei para serem salvos. Além de receber Jesus, de entender que Jesus é o Senhor, o caminho, a verdade, a vida, o Messias, eles precisam também, para serem salvos, de fato, guardar a lei. Então, a igreja, versículo 3 diz lá, a igreja os enviou, a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram até bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, ou seja, por aquelas lideranças mais maduras. O termo presbítero significa idoso, mas não é necessariamente uma pessoa de idade avançada, mas alguém de maturidade espiritual. Eles foram recebidos por essa liderança, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, sempre eles, porque essa turma tem os seus descendentes até os dias de hoje. E alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido, disseram, veja bem, está dizendo que esses fariseus, esse grupo de fariseus, até havia crido em Jesus, mas não haviam deixado para trás a lei. Eram eles os que acreditavam firmemente, piamente, que salvação não está em Cristo. Cristo é um detalhe, Cristo é um adendo, a salvação está em Moisés. E esses camaradas então se levantaram e disseram o seguinte: é necessário circuncidá-los. É necessário que os gentios sejam circuncidados e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram então para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles dizendo o seguinte: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Pedro está se referindo aqui àquele episódio na casa de Cornélio. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo
como antes nos tinha acontecido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem os nossos antepassados conseguiram suportar? Sejam sinceros e honestos, quem de vocês aí consegue cumprir a lei? Quem de vocês honestamente pode dizer, sim, eu cumpro? Veja, eu estava assistindo outro dia um vídeo no YouTube de um debate entre rabinos e pastores cristãos. E um dos rabinos dizia o seguinte, um dos pastores disse o seguinte: não, mas nunca, jamais alguém conseguiu cumprir a lei. São 613 mandamentos para serem obedecidos. E aí o rabino justificou dizendo o seguinte: não, mas não é uma questão de cumprir os 613, é questão de mostrar boa vontade para cumprir pelo menos alguns. Quando ele deu essa resposta, o pastor foi inteligentíssimo e respondeu para ele o seguinte: então todo mundo foi salvo? Porque se só basta boa vontade e basta cumprir pelo menos um dos mandamentos, então todo mundo, qualquer um é salvo. Todo mundo é salvo. A salvação é universal, então não precisa nem de Jesus. Basta cumprir pelo menos um. É boa vontade. De boa vontade, tem um ditado que minha mãe dizia quando eu era criança: de boa vontade, o inferno está, lotado. A questão não era uma questão de boa vontade. Não era uma questão de dizer, poxa, eu cumpri pelo menos 150 dos 613. Então, com certeza, eu tenho já uma vaguinha no céu. A questão não é essa. A questão é, a lei não foi escrita para salvar ninguém. A lei foi escrita para mostrar ao homem a sua insuficiência. Para mostrar a ele a necessidade que ele tem de concluir. Eu não consigo, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me redima do peso da lei. Eu preciso de um Redentor. Eu preciso de um socorrista. Eu preciso de um ajudador. Eu preciso de um Salvador. Então ele fala, nem vocês, nem os seus pais, nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar esse fardo, e agora a gente quer colocar isso nas costas dos gentios. Aí no versículo 11 ele diz, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como também eles são. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago, e esse era o cara que batia o martelo final, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão, Pedro, nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Agora presta atenção, porque Tiago vai citar aqui uma passagem do livro de Amós, e ele diz, depois disso, isso agora é o que Amós escreveu, é o que o profeta Amós escreveu. Depois disso o quê? Depois do tempo da prevalência da lei. Quando esse tempo passar, depois desse tempo, que foi um período de 1500 anos, entre Moisés e Jesus, depois desse tempo eu voltarei e restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, agora, tomando de volta a palavra, ele diz, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades para os gentios que estão se convertendo a Deus. Esse texto todo que eu li aqui fala da restauração do tabernáculo de Davi. O que foi o tabernáculo de Davi? Eu preciso contar para você um pouquinho da história da Arca da Aliança. Quando você vai ao livro de o primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 4, nós estamos saindo do período dos juízes para entrar no período dos reis. Então, até então, você tem uma série de juízes
que julgavam Israel, que governavam Israel. Entre eles, Sansão foi um deles. Débora foi uma juíza no meio desses homens. E o último deles foi Samuel. Samuel, além de sacerdote e profeta, ele foi um juiz em Israel. E ele é o último desses juízes. E quem vem após Samuel é Saul, que vai ser o primeiro rei de Israel. Enquanto Samuel era um juiz, houve uma batalha, houve uma guerra entre Israel e os filisteus. E nessa batalha, nessa guerra, na primeira batalha que houve, Israel foi derrotado. E quando eles voltam derrotados, sem entender muito bem por quê, alguém teve uma boa ideia. Isso eu me lembro que na escola bíblica, os professores falam assim, tem que ter uma diferença muito grande entre a good idea and a God's idea. Uma boa ideia e uma ideia de Deus. Há uma diferença gigantesca. Alguém teve uma good idea, uma boa ideia, mas que não era uma ideia divina. Alguém pensou assim, cara, o que faltou? Por que a gente perdeu essa batalha? É porque a gente não levou a Arca da Aliança. Então eles pensaram na Arca da Aliança como um belo amuleto da sorte. A gente precisa levar a arca, porque se a gente levar a arca, com certeza nós vamos dar uma coça nos filisteus. E eles fizeram isso, pegaram a arca, marcharam na direção de novo do campo de batalha, levaram aquela montoeira de gente e não só perderam a guerra, como os filisteus tomaram a arca e levaram a arca para uma cidade filisteia. Isso foi o fim do mundo para Israel. Para eles aquilo foi a maior desgraça que podia haver. A arca sequestrada, levada pelos filisteus, e durante 3 meses essa arca ficou com os filisteus. Só que lá a presença da arca começou a dar ruim. Os filisteus começaram a ter tumores, hemorroida. Meu Deus, você imagina só, olha o que a Bíblia vai descrever. Todo mundo com crise de hemorroida. E os caras começaram a dizer, pega esse troço e manda de volta, manda embora esse negócio que está dando para nós um ruim danado, está dando um azar danado, está dando ruim, está dando praga. Manda essa arca embora. Manda essa arca de volta lá para os caras que queiram, para a gente não ficar com isso aqui. E quando eles mandam a arca embora, primeiro, antes de mandar a arca embora, eles começam a dizer assim, bom, então não vai ficar aqui, vamos mandar para a cidade, porque o inimigo é assim, quando ele começa a brigar, ele briga entre si. Então os caras pensaram assim, não vamos ficar com a arca na nossa cidade, vamos mandar para a cidade do nosso vizinho aqui, e eles que se virem com a arca lá. E a arca passa por 3 cidades. Ela primeiro fica em Asdod, e esse nome, Asdod, significa uma fortaleza de opressão e violência. Agora veja bem o seguinte, aonde é o lugar aonde você e eu, cristãos, nascidos de novo em Cristo Jesus, devemos estar? Nós devemos estar aonde a arca está. Nós devemos estar onde a presença de Deus está. O que importa para nós não é a religiosidade, não é a igreja que tem a melhor música, não é a igreja que tem o melhor conforto, o melhor ar-condicionado, as melhores poltronas e cadeiras. O que interessa para nós é o lugar onde a presença de Deus está manifesta. E nós precisamos aprender a valorizar a presença de Deus mais do que tudo o mais que nós possamos valorizar. Quando a gente chega a um culto, o objetivo número 1 que nós precisamos ter, eu estou vindo para ter um encontro com a presença de Deus. Eu não estou vindo simplesmente para me emocionar, porque tem alguém que canta muito bem, porque tem um conforto muito legal, porque tem um pastor que prega assim ou prega assado. Não, eu estou indo para, em primeiro lugar, antes de mais nada,
isso tudo são veículos pelos quais eu posso ter facilidade, pode me ser facilitado perceber a presença de Deus. Mas eu preciso buscar a presença de Deus. Eu não estou buscando o cantor, eu não estou buscando o pregador, eu não estou buscando a denominação, eu estou buscando a presença de Deus. Tudo mais são instrumentos, são veículos que Deus pode usar, mas que muitas vezes podem ser veículos ocos e vazios. E o nosso lugar é na Jerusalém Celestial. Mas tem muita gente que está na igreja, mas está em Asdod. Porque a igreja muitas vezes é um veículo de opressão, ao invés de ser um veículo de libertação. E o nosso lugar não é em Asdod. O lugar da arca não é em Asdod. Então a gente vai aonde a arca vai. A gente vai aonde a arca está. Onde a arca da aliança representa a presença de Deus. Amém, gente? Então eu quero estar onde a arca está. Eu não quero estar simplesmente onde tem sacerdote, onde tem sacrifício, onde tem um monte de religiosidade e a arca não está lá. Eu quero estar onde a arca está, onde Deus está. Eu lembro que há anos atrás a gente cantava uma música que era até de um cantor norte-americano chamado Don Moen. E eu fiz a tradução dessa música que dizia assim: só quero estar aonde tu estás, todo dia em tua presença. Eu fiz essa tradução dessa música porque ela dizia algo que é a nossa verdadeira realidade. Eu quero estar aonde Deus está. A arca parou em primeiro lugar em Asdod. Deu ruim. Sai de Asdod. Foi para Gade. Gate. Gate. A palavra Gate literalmente significa esmagar. E tem muita igreja que deveria ser uma representação da Jerusalém Celestial, mas é uma representação de Gate. É um lugar onde você é esmagado, onde você é pressionado, onde você é manipulado. E esse não é um lugar para você e eu estarmos. Aí deu ruim em Gate, mandaram para Ecrom. A palavra Ecrom significa desarraigar. E isso é o que o diabo mais quer na vida de um crente, é desarraigar. É que você não tenha raízes. É que você seja um nômade, que circula buscando bênção para lá e para cá. Eu não estou atrás de bênçãos, eu estou atrás de Deus. A gente cantou aqui, quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz. Não é isso que a gente quer. A gente não quer simplesmente religiosidade. A gente não quer simplesmente um lugar de conforto. A gente quer Jesus. Ou pelo menos é isso que a gente deveria querer. Pelo menos deveria ser isso. E não um lugar onde vai nos desarraigar das grandes verdades da palavra para substituir isso por outras coisas que não sustentam, que não dão raiz. Religiosidade. Pastores que são os caras da vez, a bola da vez, o cara da moda, o cara que está em alta no YouTube ou sei lá onde. Os filisteus não aguentaram com a presença da arca, mandaram ela embora, botam ela num carro de bois, mandam essa arca embora, a arca vai sendo conduzida por ninguém, apenas os bois indo na direção de Israel. E ela chega até um lugar, uma cidade chamada Kiriat Jearim, e ficou na casa de um homem chamado Abinadab. E quem tomava conta dessa arca era um sujeito chamado Eleazar, que era filho de Abinadab. E simplesmente essa arca permaneceu na casa de Abinadab, sendo vigiada, cuidada por Eleazar durante anos. Agora lembre-se, nós estamos falando de um tempo antes do início do reinado de Saul. Quem traz a arca de volta e coloca em Jerusalém é Davi. Isso significa que durante todo o reinado de Saul, a capital de Israel no tempo de Saul era Hebrom. O tabernáculo, não existia ainda um templo de alvenaria, de tijolo e pedra. O tabernáculo ainda era o templo que eles tinham.
Só que agora não era mais uma tenda móvel. Eles montaram o tabernáculo de uma forma definitiva numa cidade chamada Gibeon. Então, a capital era Hebron, o tabernáculo estava em Gibeon todo santo dia, durante todo o reinado de Saul. Todo santo dia tinha sacrifício em Gibeon. Todo santo dia tinha rituais em Gibeon. Todo santo dia coisas aconteciam, sacerdotes entravam, saíam. Todo ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e saía, mas tinha um problema sério, um detalhe seríssimo. O Santo dos Santos estava vazio, não tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava lá na casa de Abinadab, esquecida. Nunca Saul mandou buscar a Arca da Aliança para colocar de volta no Santo dos Santos. E durante anos havia ritual, sacrifício, sacerdote, Yom Kippur, tudo acontecendo num Santo dos Santos vazio. Gente, isso é a expressão viva da mais terrível e dolorosa religiosidade. Sacrifícios acontecendo, sacerdotes entrando e saindo, e a presença de Deus ausente, distante, em um outro canto onde ninguém se lembrava de ir lá para buscar e trazer de volta a arca. Depois de assumir o trono, Davi, ele muda a capital de Hebron para Jerusalém. Primeiro, ele toma a cidade de Jerusalém, que até então estava tomada pelos jebuseus. Ele invade a cidade, expulsa os jebuseus, e a cidade então que estava nomeada de Jebus, ela tinha um nome original. O nome original daquela cidade era Salem. Um dos reis citados de Salem é Melquisedeque, que teve aquele encontro com Abraão. E agora essa cidade invadida pelos jebuseus, eles mudam o nome de Salem para Jebus. Mas agora Davi entra em Jerusalém, expulsa os jebuseus, e ele rebatiza a cidade agora de Jerusalém, a cidade da paz. Ele pega a raiz do nome Salem e coloca Jerusalém, Jerusalém. E ele faz dessa cidade agora a nova capital do reino. E ele agora vai até a casa de Abinadab para trazer a arca de volta. E ele faz um plano para trazer essa arca, mas no meio do caminho acontece um problema. Um dos filhos de Abinadab vem acompanhando o carro, é um carro de bois, e de repente aquele carro passa por cima de uma pedra e inclina e a arca quase cai. E esse filho de Abinadab bota a mão para não deixar a arca cair, e ele toca a arca e morre. Davi fica transtornado com aquilo, e ele gasta 3 meses estudando a palavra, estudando a lei, para entender como a arca deveria ser transportada, de que maneira se deveria carregar a arca. E ele se prepara, e quando ele estuda e entende como a arca tem que ser carregada, ele entra em Jerusalém, carregando, trazendo a arca, não de um modo solene e religioso, mas ele vem na frente de todo mundo. A arca vem após, e ele vem dançando, pulando e celebrando. Ou seja, a presença de Deus não é lugar de religiosidade, é lugar de celebração. É lugar de louvor, é lugar de adoração. O próprio livro de 2 Samuel descreve que quando Davi entra em Jerusalém, pelos portões de Jerusalém, à frente da arca, celebrando, dançando, cantando, pulando, Mical, a esposa de Davi, filha de Saul, ela olha lá de cima do palácio, vê Davi pulando e dançando, e ela faz uma crítica, e ela diz que coisa ridícula, como é que pode o rei se expondo a esse ridículo de pulando, dançando ali, como se fosse qualquer um. Aí a Bíblia diz para nós que por causa desse comentário, Mical nunca teve filhos até a sua morte. A Bíblia não diz que ela era estéril, ou que ela ficou estéril, mas que ela não teve filhos. Você sabe o que isso significa?
Aquela crítica de Mical, a espontaneidade, a alegria, a celebração de Davi, provocou entre eles afastamento e nunca mais houve entre eles intimidade. E é uma coisa absolutamente comum nos dias de hoje, que se olhe para o estilo de celebração que nós fazemos, a presença de Deus, a graça de Deus, de olhar e criticar e dizer, isso que eles fazem aí é só um show. E fazem críticas ácidas com relação ao estilo de música, e dizem até que as letras que a gente canta são letras heréticas e etc e tal, embora nós temos um critério danado, a gente é super chato para escolher letra de música, a gente não permite que qualquer coisa seja cantada aqui. Já houve no passado gente que tentou levantar música lá do fundo do baú. E quando começa a cantar aqui, depois do culto, às vezes aqui conseguia cantar, mas depois do culto levava uma bronca. Quem mandou você cantar isso aí? Isso não estava ensaiado? Isso não estava programado? Como é que você enfiou essa música aí? Com essa letra antiquada, herética, cheia de penduricalhos enfiados aí dentro, que não tem nada a ver com a exaltação de Jesus ou com a palavra. De onde você tirou esse negócio? A pessoa não engasga não, fala. Não gagueja não, fala. Não precisa, não repita mais isso. Porque a gente é muito criterioso. Porque a gente canta a palavra. E houve uma... Quando começa a existir esse tipo de crítica, a presença de Deus vai embora. A intimidade é perdida. E o louvor se torna uma coisa mecânica, ritualística, se torna alguma coisa completamente fora daquele padrão do que você viu hoje pela manhã aqui mais cedo. Davi acaba trazendo a arca para Jerusalém. Depois de 3 meses desse evento, onde esse filho de Abinadab morreu, ele traz a arca para Jerusalém. Interessante, né? Davi não levou a arca para Gibeon. O tabernáculo estava lá. Mas ele não levou para Gibeon. Ele trouxe para Jerusalém. E ele vai com a arca até um monte, chamado Monte Sião. E ele arma uma tenda, simplesmente isso, uma tenda aberta, apenas uma cobertura, bota a arca exposta. E durante 33 anos, essa arca ficou ali exposta. E é interessante que no meio de um período onde a lei ainda prevalecia, ainda estava vigente, Davi coloca a arca sobre o Monte Sião, exposta para todo mundo ver, e segundo aquilo que se conhecia da lei, quem meramente, não sendo o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, qualquer outra pessoa que meramente visse a arca, olhasse para a arca, morria. E ali, durante 33 anos, as pessoas olhavam, estendiam as mãos, cantavam e ninguém morreu, porque aquele foi um período, uma janela onde Deus começa a demonstrar, no meio da prevalência da lei, Deus começa a demonstrar a sua graça. E ali, Davi faz um rodízio, ele estabelece uma coisa que nunca tinha acontecido. Ele estabelece um rodízio de levitas que durante dia e noite, 24 horas por dia, estavam diante da arca, em rodízio, cantando, louvando, poetizando a Deus diante da arca. E qualquer um podia chegar. Você sabia que a gente hoje só canta na igreja? Porque Davi estabeleceu, até então, nunca ninguém tinha cantado louvores a Deus. Mas agora Davi vem e começa a compor os salmos. As pessoas pensam que Davi compôs o Salmo 23 quando ele estava lá no campo, tomando conta das ovelhas. Não, ele compôs o Salmo 23 quando ele já era um rei em Jerusalém, diante da Arca da Aliança, dizendo, o Senhor é o meu pastor. Cara, que inspiração. Ali, diante daquela arca, as pessoas receberam inspiração, revelação. E receberam forças de Deus, receberam o Espírito Santo revelando, mostrando, animando, encorajando, fortalecendo, trazendo vida, alegria, abundância. Ali as pessoas louvavam, cantavam, batiam palmas, se tocavam instrumentos. Foi ali que começou essa história. A gente hoje toca aqui no palco, cantando com guitarra, com violão, com bateria, porque Davi iniciou isso
lá atrás, em Jerusalém, diante do tabernáculo de Davi, que não era como o tabernáculo de Moisés, que era fechado. Esse tabernáculo agora era meramente uma cobertura para a Arca da Aliança não tomar chuva ou sol, mais nada. Mas ela estava exposta para todo mundo que quisesse ver. Porque na graça, na lei, Deus se esconde, na graça, Deus se mostra. Na lei, Deus fica enclausurado, na graça, Deus está disponível para que todos o conheçam. E ali naquele lugar, durante esses 33 anos, as pessoas compuseram, não só Davi, Asaf, outros salmistas compuseram salmos, e poesias, e músicas, foi instituído um ministério de louvor, com palmas, com danças, com instrumentos musicais. Algo que se tornou para nós uma verdadeira herança. Aí você chega agora, no Novo Testamento, naquele texto de Atos que a gente leu, e o escritor cita que naquele concílio, aquele primeiro concílio da igreja, para decidir se os gentios deviam ou não serem circuncidados, ele se lembra, a primeira coisa que o Espírito Santo lembra a Tiago peraí, circuncisão coisa nenhuma. O que Deus quer é a restauração do tabernáculo de Davi. O que significa? Essa é uma promessa revolucionária para uma igreja revolucionária. Isso é que a gente precisa compreender. Essa é uma promessa revolucionária para uma igreja revolucionária. Restauração do tabernáculo de Davi. O termo restauração, muitas vezes, para restaurar um quadro, tem gente que se forma nisso, é especialista nisso. Restaurador de quadros. O que é um restaurador de quadros? É alguém que vai pegar um quadro que é uma obra de arte e que durante séculos foram botando camadas. Na tentativa de preservar a obra de arte, o cara vai colocando camada, e no final das contas tem às vezes 10, 20, 30, 40, 50 camadas que ocultam a obra original. Aí o restaurador, ele vai lá e começa a remover as camadas. Com toda uma técnica, com todo jeito para não danificar o quadro, ele vai lá e começa a remover essas camadas até chegar à camada original, para que as pessoas possam ver a obra original, a obra real, que foi a intenção do pintor quando fez aquele quadro, quando pegou aquela tela em branco. Então, a obra de restauração é uma obra de paciência, mas é uma obra revolucionária. Essa restauração para a igreja, para nós, quando a Bíblia fala sobre a restauração do tabernáculo de Davi, é óbvio que Deus não está falando que nós vamos ter uma nova Arca da Aliança. E a gente então agora vai ter aqui uma tenda, em vez de ter o culto aqui dentro, nós vamos ter o culto ali fora no estacionamento, com uma tenda e uma arca, para todo mundo em volta, todo mundo querendo ver. Opa, dá licença, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para você um texto, porque eu sei que tem igrejas que tem essa paranoia com a arca. Eu sei que tem igreja, eu me lembro que eu fui a um culto, até por imposição, não fui porque eu quis, não. Eu fui porque tinha que ir, não tinha jeito. Eu estava lá em Manaus e eu não tinha nem como voltar para casa. Longe pra caramba. E num determinado culto lá de um encontro doido, trouxeram uma arca do tamanho de um Fusca. Aquela coisa sendo empurrada assim para dentro do palco. Toda revestida de papel laminado. Eu olhei para aquela arca e falei, meu Deus do céu, olha o tamanho desse troço. E aquele povo assim, muito carregado de fé, porque chegava, encostava a arca ali sendo trazida, o pessoal chegava, pastores conhecidos a nível nacional, que chegavam, olhavam para aquela arca e vinham andando assim. Caía. Falei, meu Deus do céu, alguém botou um fio desencapado ali na arca. Que troço é esse? E o pessoal, a arca da aliança e tal. Aí, como eu não tinha voz, não falei, mas minha vontade foi citar para eles. Alguém aí, por favor, leia em voz alta. Jeremias 3,16. Nem é difícil de gravar, porque um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é João 3,16. Aí você só tira João e bota Jeremias. Jeremias 3,16, e eu vou ler até outros versículos para você pegar o contexto aqui. No versículo 15, Deus falando para Jeremias, ele diz assim, eu darei a vocês pastores segundo o meu coração,
que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Não com misticismo, mas com conhecimento. Porque o povo de Deus é destruído quando lhe falta conhecimento. Então eu vou dar para vocês, pastores, segundo o meu coração, diz o Senhor, que vão instruir vocês, que vão apacentar vocês com inteligência, com conhecimento. E quando vocês, versículo 16, e quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Eita, pastor, eu nunca tinha visto esse versículo, não. Eu até comprei uma arca lá para casa. O que eu faço com ela agora, pastor? Se vira, dá seu jeito, derrete, não é qualquer coisa. Versículo 17, ele continua dizendo: naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Mas o trono do Senhor era o caporete, a tampa da arca. E agora ele está dizendo: naquele tempo Jerusalém é que será chamada de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, versículo 18 diz: a casa de Judá andará com a casa de Israel. Sabe o que isso aqui quer dizer? Duas pessoas, duas mentalidades, dois povos diferentes que começam a andar juntos. Israel e gentios, judeus e gentios, porque a Bíblia diz agora no Novo Testamento que dos dois Deus fez um. E agora ele está dizendo: naqueles dias a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que eu dei em herança aos pais de vocês. Vocês vão vir de um lugar de distância, de escravidão, de isolamento, de frio, para um lugar aquecido, um lugar de presença de Deus, um lugar de união, um lugar de unidade, um lugar de unanimidade, um lugar onde o Espírito Santo vai fazer de todos aqueles que têm alguma divergência andarem em convergência. Isso para mim mostra que tem muita igreja que ainda não chegou nesse lugar, porque está divergindo de todo mundo. Tem igreja aí brigando por dinheiro, por poder, por prestígio, por um monte de coisas que só fazem afastar cada vez mais o Espírito de Deus. Cada vez mais. Há certos lugares que eu não me atrevo mais a ir, porque eu sei que Deus não está lá. Pode me convidar, oferecer o que for. Não, vamos te dar uma oferta de 50 mil reais. Obrigado, não vou. Por quê? Porque está debaixo de maldição. Por que está debaixo de maldição? Porque está debaixo de divisão. Porque estão brigando por causa de prestígio, de grana, de sei lá mais o quê. Então a gente precisa dar uma olhada para entender que Deus quer restaurar verdades bíblicas que são a grande revelação e o fundamento da vida cristã. Verdades como ágape, o amor incondicional de Deus. Gente, eu fico impressionado que há igrejas que têm a coragem de botar mais ênfase em santidade do que em ágape. Isso é uma maluquice. Como é que a igreja fica cobrando de alguém santidade, 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 e não cobra de ninguém andar em ágape, o amor de Deus? Porque santidade no contexto de Novo Testamento é subproduto, é fruto. Se você andar em ágape, fatalmente, sem querer, você vai andar em santidade. Mas se você anda em santidade, essa santidade pode ser oca, hipócrita. E foi exatamente isso que aconteceu quando Pedro e Paulo se encontram e Pedro é acusado por Paulo de hipocrisia. Por quê? Porque em nome de santidade, Pedro se levanta e ele que tinha chegado para ver o movimento das igrejas gentílicas, das igrejas de gentios, ele se junta, ele se impressiona, ele fica impactado e ele senta para comer com os gentios. Mas quando chegam os irmãos de Jerusalém, ele se levanta e se separa em nome do quê? Santidade. Mas aquela santidade Paulo classificou como hipocrisia. Hipocrisia. Você está entendendo que em muitos lugares se fala de santidade, 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 e tudo que as pessoas vivem é hipocrisia? Porque não está baseado em ágape. Esse livrinho aqui, desculpe fazer uma autopropaganda, mas esse livro aqui não é para você ler. Esse livro aqui é para você estudar. Esse livro aqui é para você pegar
e lendo devagar, sublinhando, pensando e refletindo. E eu digo isso para você, porque eu não escrevi esse livro aqui com base no meu conhecimento de inteligência. Eu escrevi esse livro aqui por revelação de Deus. E eu mesmo tenho que pegar de vez em quando e dar uma olhada e falar assim, uau, caramba, o cara que escreveu isso aqui é bom, hein? Porque às vezes eu mesmo olho e falo assim, cara, fui eu que escrevi isso? Caramba, uau! Isso aqui não é um livro para você ler, é um livro para você estudar. Aliás, eu vou convidar os grupos de conexão a fazerem um período de estudo desse livro aqui, porque aqui é onde tudo começa. A vida cristã genuína começa aqui. A vida cristã não começa na santidade, ela começa no ágape. Ela não começa com a roupa que você veste ou deixa de vestir. Começa com o amor de Deus sendo colocado em prática no dia a dia. Restauração do tabernáculo de Davi é isso. Restauração dessas verdades bíblicas reveladas. Ágape, entender graça. Quem não entende graça, não entende graça porque não entendeu ágape. Como é que a pessoa vai entender que graça é favor imerecido se ela não entendeu ainda que o amor é incondicional? Porque se o amor fosse condicional, não existia graça. Mas como é que a pessoa vai entender graça? Então ela só pode criticar. Quando você ouve alguém criticando a graça, você pode ter certeza, essa pessoa, coitada, ela está na igreja, mas ela não entendeu bulhufas sobre o essencial, o básico, primário que é ágape. Ágape. Entender sobre graça, restaurar o entendimento da genuína fé. Restaurar a genuína adoração, a verdadeira e genuína libertação que Deus nos oferece. Coisas que se perdem e se perderam em função da prevalência de pensamentos humanos, de interpretações humanas. A gente pega, bota ágape de lado e bota de frente calvinismo. A gente deixa graça e fé de lado e bota na frente Lutero. Isso tudo é um absurdo, uma excrescência, porque é fugir da essência do evangelho para brigar agora sobre doutrinas humanas, interpretações de homens, e não aquilo que Deus tem na sua palavra, que salva, que restaura, que cura. Que eu saiba, a cura genuína flui a partir da palavra. A libertação genuína flui a partir da palavra. Então eu não estou aqui para defender Lutero, eu não estou aqui para defender Calvino, eu estou aqui para brigar pela palavra. Para me fundamentar na palavra, para me firmar na palavra. Agora, deixa eu só chamar sua atenção para uma coisa para a gente encerrar. Todo cristão é também um cidadão da Jerusalém Celestial. Todo cristão é cidadão da Jerusalém Celestial. Jerusalém é uma representação da cidade do Deus vivo. Só que nessa cidade tem um lugar chamado Sião. Um monte chamado Sião. Que foi aonde Davi colocou. E se você for hoje a Jerusalém, hoje não dá. Mas quando você tiver oportunidade, mais para frente, porque essa oportunidade vai chegar. O que está acontecendo lá vai acabar. Israel vai prevalecer. E eu espero que você esteja orando por Israel, porque tem um monte de crente orando contra, a favor do Hamas. E quem ora é crente e ora a favor do Hamas, não é crente coisa nenhuma. É filhote do capeta ainda, precisa nascer de novo. Precisa se converter. Precisa tomar vergonha na cara para saber que lado da história a gente tem que estar. E é preciso que a gente entenda que a Jerusalém terrena, ela é simplesmente uma representação da Jerusalém celestial. Quando você for a Jerusalém, você vai ter a oportunidade de ir ao Monte Sião. Hoje em dia tem até lanchonete lá em cima. Você pode fazer um lanche no lugar onde Davi colocou a arca. Sião é um lugar mais elevado em Jerusalém. Sião está em Jerusalém, mas nem toda Jerusalém está em Sião. Presta bem atenção numa coisa: Jerusalém é um lugar onde você foi colocado. Jerusalém é um lugar onde você foi colocado, mas Sião é um lugar onde você escolhe estar. Sião está dentro de Jerusalém, mas é um lugar mais elevado. Sião é onde a presença de Deus é real, é onde a presença de Deus é marcante, é onde a cura,
é onde há libertação, é onde há manifestação do poder, da graça, da fé, é onde acontece conversão genuína. Sião é onde se estabelece essa igreja que revoluciona, que quebra padrões ultrapassados, e estabelece novos padrões. É onde chega essa igreja que não tem medo de inovar, mas ao mesmo tempo é um lugar onde essa mesma igreja retorna ao primeiro amor. E é isso o que revoluciona tudo à sua volta. Sião é lugar de revelação, Sião é lugar de movimento, Sião é lugar de vibração, de alegria, de adoração, de vida abundante. É o lugar onde Davi colocou a Arca da Aliança. E o Sião espiritual é onde Jesus é o centro de todas as coisas. É lá onde a igreja precisa estar. É lá onde eu quero estar. É lá aonde eu quero conduzir você como pastor. É onde nós, como pastores da nova igreja, queremos conduzir você para o alto do Monte Sião, para a presença real. Nós não queremos ficar embaixo, todos em Jerusalém, mas estamos cá embaixo, ainda nos rituais, ainda olhando para o tabernáculo vazio, buscando a Arca da Aliança. Não, a Arca da Aliança está lá em cima, no Monte Sião. É lá aonde eu quero estar, é lá aonde eu sou curado. É lá aonde eu sou liberto. É lá aonde Deus me encontra. É lá onde Deus me transforma. É lá onde meu coração é tocado e transformado num coração de pedra, num coração de carne. É lá onde eu quero estar. Se é um lugar onde a graça flui de forma livre, de forma plena, de forma abundante. Sião é um lugar onde a fé sai dos limites da religiosidade e se torna uma força viva. Se o Monte Sinai foi onde Deus revelou a lei, o Monte Sião foi onde Deus mostrou a sua graça, permitindo que todos, não apenas o sumo sacerdote, mas todos vissem a arca, todos se aproximassem da arca e ali estabelecessem um relacionamento de louvor, de adoração, de proximidade e intimidade com Deus. E esse é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Aleluia. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Sabe, essa música aqui, eu não sei nem se essa música estava planejada, programada, estava na lista das músicas para serem cantadas. Essa música que a gente fala, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Mas essa música fala do espírito dessa mensagem de hoje, dessa manhã. Essa mensagem não é para qualquer um, é para quem quer Jesus. Essa mensagem não é para aquele que está disposto a defender posturas e posições denominacionais a qualquer custo, mas é para aquele que quer intimidade, proximidade e relacionamento íntimo com Jesus, para aquele que verdadeiramente diz no seu espírito, eu quero Jesus, eu quero Jesus, nada mais me satisfaz, nada além de Jesus. Jesus, purinho, somente Jesus. E eu queria convidar você, que nessa manhã diz aí no seu íntimo, pastor, mais do que cantar, eu quero vivenciar isso, eu quero Jesus. Eu quero mais de Jesus. Eu quero conhecer mais e mais profundamente, mais intimamente Jesus. Sabe que esse é um problema sério que eu vejo na igreja. Gente que faz seminário, se forma, se torna pastor, mas ainda não conhece Jesus. Conhece o personagem, conhece a figura, conhece a distância, mas nunca sentou para conversar com Ele, para comer com Ele, para desfrutar da presença dEle. Pastor, mas isso é possível? Isso é possível. Isso é real. Há uma presença doce, suave,
nesse lugar, nessa manhã, que quer tocar no seu coração, que quer tocar na sua vida, que quer mudar pontos e aspectos que só Ele pode mudar. Na superficialidade, ninguém é transformado. O comportamento pode se alterar, mas o interior continua o mesmo. Deus não veio em Cristo para transformar meramente comportamentos. Isso qualquer psicólogo consegue mediante um tratamento de longo prazo. A questão não é transformação comportamental. A questão é transformação interior, de caráter, de você se tornar cada vez mais semelhante a Jesus em pensamentos e palavras e ações. Isso é um trajeto, isso é uma caminhada, isso é uma vida. Isso não é uma ação que acontece simplesmente porque você veio a um culto ou porque você foi a um retiro. Não, isso é um compromisso de vida. Isso é algo que você assume num dia e leva isso para o resto dos seus dias. Eu quero Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero progredir na direção do afastamento daquele primeiro amor, daquele encontro que tocou no meu coração de uma forma tão singela, tão simples, mas que aos poucos as denominações foram complicando, trazendo ensinamentos doutrinários. E aí agora é predestinação, não é predestinação, sou predestinado, não sou, santidade, não é santidade. Deixa Jesus ser o rei da sua vida, pelo amor de Deus. Esse debate não vai levar você para lugar nenhum. O legalismo não vai levar você para lugar nenhum. Pessoas aí andando por aí pensando que são mais santas do que as outras, por causa da roupa que vestem, por causa da maneira como falam, por causa da entonação da voz, por causa da denominação que frequentam. E eu vejo os olhos de Jesus olhando para essas pessoas com compaixão, querendo que esses filhos mudem e entendam tudo que Jesus... Você quer Jesus? Pois tudo que Jesus quer é você. Tudo que Ele quer é você. Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer os seus dons, Ele não quer os seus talentos, Ele quer você. Sabe, se você quer Jesus, mais de Jesus, você pode ficar de pé no lugar onde você está, levantar as suas mãos. Aleluia, Senhor Jesus. Abra o seu coração e deixe Jesus falar com você nessa manhã. Abra o seu coração e deixe Jesus curar você nessa manhã. Abra o seu coração e deixe Jesus libertar você nessa manhã. Aleluia. Não tenho nada além de Aleluia, Jesus. És mais que tudo que sonhei. Tudo que achei que eu teria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais do que a prata, mais do que a prata e o ouro. És o meu bem mais precioso. Eu vou ficar ao ver a tua bondade, nada satisfaz. Quero Jesus, quero
Aleluia, Jesus. Aleluia. Talvez esse seja o dia do teu novo nascimento. Se você nunca tomou uma decisão por Jesus, e você diz hoje aqui nesse lugar: eu quero mais de Jesus, eu quero Jesus, eu só quero Jesus. Você pode levantar as suas mãos onde você estiver. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Isso se chama conversão. Conversão não é simplesmente alguém que era católico e virou evangélico, alguém que era espírita e virou evangélico. Conversão é quando até mesmo aquele que já é crente há muito tempo admite: eu preciso mais de Jesus, eu preciso mais de Jesus. E essa pessoa muda de um caminho onde ela estava vivendo na religiosidade, e ela agora se dirige na direção de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Eu te agradeço por cada uma dessas pessoas que levanta uma das suas mãos. Quem sabe está acontecendo ali, ó Deus, uma revolução. Quem sabe está acontecendo ali um momento tão especial que a tua palavra classifica como um novo nascimento. E no nome de Jesus, que esse dia fique marcado como o dia de um encontro impossível de ser esquecido. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é bom demais.